Olá, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre as emoções e vamos começar conversando sobre a raiva. Eu vou falar nesse vídeo sobre o que é, fazer uma definição da raiva, para que ela serve, quando que ela surge, tá bom? Então vamos lá. O que é a raiva? A raiva é uma emoção clara e natural. Por quê? Porque quando uma pessoa tá com raiva, ela tem um piti num banco, você sabe claramente que a pessoa tá muito brava. E ela é uma emoção natural. O que quer dizer isso? Que nós nascemos com uma determinada quantidade de raiva. A mãe que tem 2, 3 filhos fala assim: nossa, fulano quando nasceu era muito bonzinho, mas ciclano era tão bravo. Eita molequinho! Não fala assim? E aquele bebezinho pequenininho, ele ainda não teve tempo de aprender isso com ninguém, ele já é naturalmente daquela forma. E tudo que nasce com a gente tem uma função sadia. É natural e é sadio que você enxergue porque você nasceu com olhos. É sadio e natural que você fale porque você nasceu com voz e com boca. Então, é sadio e natural que você expresse raiva, que você perceba que você tem raiva. Os bebês são os que expressam a raiva de uma maneira mais natural possível. Eles expressam aquela fúria, ficam bravos e depois tudo acaba, tudo passa. E muitos de nós aprendemos que não é bonito, que não é educado, que não é aceitável sentir raiva. No entanto, a raiva, ela é uma emoção positiva e poderosa. E eu vou te ensinar como. Qual é a função da raiva? Para que ela serve? Se o olho serve para enxergar, a boca para falar, dentre outras coisas, para comer também, né? E a raiva, para que serve? A raiva, ela tem duas funções extremamente positivas na nossa vida. A primeira delas, ela é uma espécie de gasolina que faz o seu foguete subir. O que quer dizer isso? Você diz, eu vou atingir esse objetivo, eu vou chegar lá, eu quero isso para mim. E sai, planeja e vai em busca. Isso é energia de raiva, tá bom? E a segunda coisa, a segunda função da raiva é a função de te proteger. Por exemplo, eu tô aqui sentada na minha casa, arrumei ela do jeito que eu quis, tá tudo tranquilo, as coisas são do meu jeito, porque esse espaço aqui é meu. Vamos criar uma metáfora dizendo que essa casa sou eu. E de repente chega alguém e dá um chute no portão. Pá! Se o meu mecanismo de raiva estiver funcionando direitinho, na mesma hora eu vou levantar, ponho a mão assim e falo, nossa, o que é isso? O molequinho sai correndo e fala, nossa senhora, a dona tá em casa. O que aconteceu? Você se sentiu invadida e você foi lá, espantou o molequinho porque você protegeu o seu espaço da sua casa e o seu espaço psíquico é a mesma coisa. Se eu tivesse aberto o portão e saído correndo atrás do menino e batido nele, aí eu já estou usando a raiva de uma maneira negativa, de uma maneira doentia, porque aí virou agressividade, virou violência. É outra coisa. Então, a raiva, ela serve para você dizer, olha, aqui, esse espacinho aqui sou eu e é meu e eu cuido do jeito que eu quero. E o que aconteceu? Nós fomos condicionados a odiar a nossa raiva. Então, a gente tem um mecanismo de raiva quebrado muitas vezes.
Por exemplo, eu estou sentada aqui na minha casa, organizei do jeito que eu quis, etc e tal, e chega alguém, eu estou conversando com você aqui, e chega alguém, dá um chute no portão, porque geralmente as pessoas que nos agridem, as pessoas que invadem o nosso espaço, elas são pessoas muito próximas de nós, geralmente, sabe? A gente não fica com raiva de quem tá morando lá no Amazonas, entendeu? A gente fica com raiva de quem tá próximo, e geralmente das pessoas que a gente também quer bem. E aí chega alguém, se alguém dá um chute no portão, eu tô aqui conversando com você e eu falo, ai meu Deus do céu, mas eu tô tão cansada. Ai, você acredita? E aí o fulano vai entrando com o pé sujo, vai na cozinha, derruba miolo de pão no chão. E eu falo para vocês, meus alunos queridos, eu não aguento mais, eu tô desacorçada, tô muito cansada, eu já cansei de falar. Ele não me escuta, não dou conta, eu não aguento. Barari, barará, barará. O que vai acontecendo comigo? Você tá percebendo? Eu implodi. Eu implodo ao invés de eu explodir. E aí eu estou com o mecanismo de raiva totalmente quebrado, porque eu me deprimo, eu engulo a raiva, eu seguro, eu não deixo ela expressar. Na primeira circunstância, tchum, eu fui lá e falei, não, 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 aqui ninguém vai entrar, aqui ninguém vai entrar. E se o meu mecanismo de raiva estiver funcionando certo e o fulano for entrando antes de eu chegar lá no portão e ele for entrando com o pé sujo, etc e tal, eu pego ele assim, vou levando ele lá fora, vou levando ele afora, empurro do portão para fora e fecho meu portão e fico lá na porta e falo, não, 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 não. Entendeu? No segundo caso, quando eu implodo, não sei nem se existe essa palavra, aliás, eu tô cheia de palavra que não existe, né? Eu me vitimizo. Então, nós temos uma tendência de julgar a raiva como uma coisa feia, inadequada, e a gente reprime, porque a gente acredita que a raiva é uma coisa ruim, que ela é má, que ela é dolorosa, que ela é vergonhosa, que ela não é espiritual. Agora, eu pergunto para você, é bonito expressar raiva? Não, não é bonito. Se alguém está me invadindo aqui e eu preciso ir lá e dar conta do meu recado, isso não é bonito mesmo, não é simpático, não é bonito, não é agradável, é firme. Mas é a mesma coisa que fazer cocô. Fazer cocô não é nem bonito, nem cheiroso, mas é necessário. Ainda mais que nós precisamos fazer um cocô amigo. Se você ficar uma semana, 2 semanas sem fazer cocô, você vai para o hospital, tem que cortar a barriga. É grave a situação. Então, é preciso que você compreenda isso. É um mecanismo que existe dentro de você e que se você aprendeu, por exemplo, quando a gente é pequeno, a gente aprende que é feio sentir raiva, que a mamãe fica triste, que a gente não pode ser uma menina má, que Deus não gosta, que os anjinhos ficam tristes e mais uma montanha de histórias. Então eu te solicito nesse momento a você tirar todas essas crenças e reconhecer que a energia da raiva é a energia natural e tem uma excelente função, certo? Veja, uma pessoa que não se permite sentir raiva é como se ela tivesse o que a gente chama de lepra psíquica. A doença da lepra, ela vai deixando a pessoa insensível, não é isso? Então ela se machuca e ela não percebe que se machucou porque ela não tem essa sensibilidade, né? Então quando você vê a pessoa tá sem braço, sem dedo, sem mão, sem tudo, porque ela vai sendo comida, porque ela não tem sensibilidade, ela não consegue sentir, ela não consegue se defender. Quando a pessoa se recusa a sentir raiva, e não é difícil da gente encontrar, alguém fala, não, mas raiva eu não posso ter. Nossa, eu não me lembro de quando que eu senti raiva.
E eu vou contar uma coisa para vocês aqui bem baixinho, só cá para nós. Essa capa de gordura que nos envolve tem muita raiva. Pense nisso. Ela pode estar inconsciente, mas pense nisso. Desde quando você vem engolindo raiva? Desde menina? Desde mocinha? Desde quando? E agora eu vou falar sobre a terceira parte dessa aula. Já falei que a raiva, o que é uma emoção natural e clara, né? Já falei também para que serve. E aí eu vou te perguntar assim, quando que a raiva aparece? Quando que ela surge? Existem pessoas que estão tão doentes de raiva que às vezes quando elas começam a se ligar nessa emoção, elas percebem que existe quase que uma raiva permanente dentro de si. Eu, quando comecei esse processo, gente, e que eu comecei a me observar, eu percebia o quanto eu estava irritada o dia inteiro, eu estava contrariada. Eu disfarçava muito bem. Assim, ninguém literalmente percebia. Percebia que eu era uma pessoa muito boa, muito ativa, etc e tal, mas jamais alguém iria perceber que eu estava... E quando eu comecei a perceber, eu percebi que às vezes eu passava o dia inteiro com raiva, que eu tinha uma raiva que parecia que era uma raiva do tamanho do mundo, que eu já não sabia mais nem do que especificamente. Era uma montanha que foi acumulando ao longo dos anos. Então, se esse é o seu caso, você vai começar a perceber o tamanho que está irritada, que está contrariada, que está frustrada. São todos nomes diferentes que a gente dá para raiva. Ai, tô chateada, tô irritada, tô nervosa. Todos esses termos representam raiva. Mas vai existir também algum momento específico que alguém faz alguma coisa e aquilo foi tchum, parece que você vai perceber que sentiu aquela raiva. Que momento é esse? Primeira coisa, você possivelmente esteja sendo invadida naquele momento. Estão invadindo o seu espaço psíquico. E como é que a gente cura quando alguém invade o meu espaço psíquico? E é natural. Então, quando eu digo assim, sentir raiva é legítimo, porque realmente, se alguém te invade, é legítimo que você fique brava, é legítimo que você sinta raiva, né? E como é que a gente cura quando alguém invade? Lembra? Eu já dei essa aula e você está treinando uma coisa chamada assertividade. E muitos de vocês estão conseguindo brilhantemente. Então, a assertividade é uma forma adequada, a mais correta possível. E quando eu digo a mais correta possível, é porque quando você se expressa assertivamente, você toma um cuidado absurdo para não falar da pessoa. Você vai falar de você. Então você chega, você fala, olha, quando você faz isso assim, 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 eu fico muito desconfortável, eu me sinto muito mal, eu fico com muita raiva de você. Então, você está dizendo isso de uma maneira assertiva, você está se desnudando diante da pessoa, você está mostrando quem você é, o jeito que você funciona. Então, a assertividade é a forma que você tem de impedir que as pessoas invadam o seu espaço.
Agora, se for, por exemplo, um caso como o menino que bateu lá no meu portão e eu fui correndo e falei, que é isso? E o menino saiu correndo, isso é assertividade? É assertividade. É assertividade. Percebe? Eu agredi o menino, eu fui atrás dele, bati. Não, eu tô sendo assertiva, porque a raiva, ela tem graus diferentes. Então, por exemplo, se o menininho foi lá, bateu e eu fui lá e ele foi embora, digamos que eu de 0 a 10 eu senti uma raiva 3. Mas se a pessoa vai entrando dentro da casa, derruba miolo de pão no chão, vai ocupando espaço como se o meu espaço fosse dela também, eu vou sentir uma raiva 10 para mais, percebe? Então, a explosão, a necessidade de cuidar do seu espaço psíquico, ele depende do tamanho que você foi invadida, do tanto que você foi invadida. E o gordinho, ele tem esse mecanismo estragado. E agora nós vamos consertar esse mecanismo. E você vai ficar percebendo que tem horas que você, quando for treinar assertividade, tem horas que você exagera, tem horas que você não fala quase nada e achou que falou. E é assim mesmo, não tem jeito. Lembra que eu falei que nós somos programados para aprender através do erro e do acerto? É isso daí. Então, à medida que você for treinando, você vai ver, ai, agora fui mais assertiva, ai, agora fui menos, ai, agora eu expressei melhor. E muitas vezes, para você resolver situações que já são antigas e que a pessoa já ocupou um espaço, agora ela já anda de tamanco dentro de você, de baby doll, tranquila, como se você nada tivesse acontecendo, como se ela não tivesse ocupando o seu espaço. Às vezes acontece assim. E aí você foi se anestesiando, se anestesiando, se anestesiando. Os momentos em que você fica lotado de raiva que a pessoa faz alguma coisa, aquele não é um bom momento para você dizer alguma coisa para ela, porque você está pronto para agredi-la. Entendeu? Então, como você vai fazer? Você vai respirar essa raiva. Eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo, ela tá tomando conta de mim, eu tô sentindo muita raiva agora, eu tô sentindo muita raiva, muita raiva. E aí depois que passar aquilo, às vezes até passa um dia, dois, parará, quando a sua sabedoria interior mostrar que é o momento mais adequado, que tá correto, que aquela é a hora, aquilo vai vir assim dentro de você. E aí você vai chegar para a pessoa e falar assim, sabe, eu posso falar uma coisa bem forte para você? E aí você olha nos olhos da pessoa e use exatamente essa frase. Eu posso falar uma coisa bem forte para você agora? Quando você fala isso para a pessoa dá um passo para trás, abre todo o ouvido assim e fala, o quê? Pode falar. E aí você diz assim, olha, eu queria que você soubesse que aquele dia assim, 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 eu me senti muito mal. E eu fiquei com muita raiva de você. E aí a pessoa vai falar assim, mas por que você vai falar trocentas mil coisas na sua cabeça? E você vai só respirar, continua olhando para ela e respirando enquanto ela fala um caminhão de melancia na sua cabeça, porque não é ela que está passando por um processo de aprendizagem e você está. E você continua respirando, sustenta o olhar para ela nos olhos e depois que ela terminou de falar aquilo que ela terminou de falar, aí você diz: eu só queria te dizer isso. Aquele dia eu senti muita raiva de você. Era isso que eu queria te dizer. Encerrou o assunto. Combinado? Essa é a forma que você vai
começar a lidar com essa questão da raiva. Você vai começar a dizer. O outro, ele precisa saber, coisa que antes você guardava. E aí, às vezes, a pessoa ela vai querer te atacar no que ela quer conversar, porque isso não é um diálogo, isso é uma partilha. Diálogo é quando um fala e outro fala, um fala e outro fala. E é muito perigoso, geralmente os diálogos não são coisas legais, tanto é que os meus pacientes, eu nunca mando eles discutirem a relação, porque só dá chabu. Eu nunca vi alguém discutir a relação e ficar tudo bem. Só vai acumulando, né? Então, isso não é um diálogo que você vai fazer, é só uma partilha. E pode acontecer da pessoa começar a te agredir, do tipo assim, mas o que você quer que eu fizesse? Você nem fala. Ela entra no você. Não, porque você, e porque não sei, porque eu tava achando isso. E você respira, fecha a sua boca, porque aquela hora foi hora de partilhar. E você não vai nem atacá-la, nem justificar a sua raiva, nem dar explicação, nada. E se ela falar assim, nossa, mas você não vai falar nada? Você fala, olha, eu não tenho condição de conversar com você agora, eu só tô mesmo partilhando. Muda de assunto, vai fazer outra coisa, deixa a pessoa lá. E aí eu vou te acompanhando. Tô junto com você. E você vai conseguir transformar toda essa raiva acumulada dentro de você, ela vai dissolvendo, dissolvendo. Esse é só o primeiro passo. Esse é só o primeiro passo. Tem muitos outros? Tem muitos outros, mas eu não posso te dar todos os passos. Primeiro, eu preciso que você aprenda a dar conta de dizer para alguém tão próximo e tão importante para você o que você está vivendo. Se revelando, se mostrando. Tchau!